Então, pessoal, vamos conversar sobre a percepção da população brasileira em relação ao atual cenário econômico. Como que o brasileiro analisa o atual cenário, as atuais circunstâncias econômicas e como ele classifica isso entre ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Uma típica pesquisa de opinião que foi realizada aqui pelo pessoal da Confederação Nacional da Indústria, né? Pesquisa retratos da sociedade brasileira, economia e população. E de acordo com os dados apurados nessa pesquisa, então aí, 38% da população brasileira acreditam que a situação da economia atualmente é ruim ou péssima, um percentual muito grande da população, diga-se de passagem, né? E, porém, né, por outro lado, conforme o pessoal da agência EBC Brasil aqui, que é o pessoal estatal, né, uma agência estatal de notícias, conforme eles pontuam, também com base nos dados do CNI, 53% dos brasileiros acreditam que a economia vai melhorar nos próximos meses. Vamos dar uma olhada nesses temas, nesses valores, nesses dados aqui, conversar um pouco sobre essa percepção econômica e também sobre o futuro econômico do Brasil. Quem será que está certo nessa história? É o pessoal que está acreditando numa melhoria, o pessoal que acha que as coisas não vão ficar tão boas assim? Vamos conversar então sobre esses assuntos. Antes disso, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador aqui do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Esses dados foram divulgados hoje, terça-feira, dia 24 de outubro, que é quando eu estou gravando este vídeo aqui, né? Conforme eu falei, foram aí, produzidos pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, que tem um interesse muito grande, naturalmente, em avaliar esses dados, ver aí para onde está caminhando a percepção da população brasileira a respeito da economia, não é? Então, quem conduziu a pesquisa que foi encomendada pela CNI foi o Instituto de Pesquisa em Reputação e Imagem, o IPRI. Foram ouvidas 2.004 pessoas em todas as unidades da federação, os 26 estados mais o Distrito Federal, entre os dias 14 e 19 de setembro de 2023. Isso aqui é importante frisar, tá certo? Porque representa um cenário com mais de um mês de defasagem. Essa opinião aqui das pessoas ouvidas representando a população brasileira, os estratos e tudo mais. Já tem mais de um mês de defasagem em relação a isso. Muita coisa aconteceu de lá para cá, dados econômicos um pouco decepcionantes, aumento de preços também, inflação está subindo com consistência, e principalmente na questão dos combustíveis. Arrisco dizer que esses dados seriam mais desfavoráveis para o governo se fosse uma pesquisa aí mais recente. Veremos isso certamente em breve, esses dados sendo reproduzidos de uma forma mais contemporânea ao mês de outubro, que é quando nós estamos agora, finalzinho de outubro, né? Então aí, de acordo com esses números, 53% dos brasileiros, que é a tal do valor colocado pela agência EBC Brasil aqui, estou olhando essa primeira notícia no site do antagonista, 53% dos brasileiros, então, acreditam que a economia vai melhorar nos próximos 6 meses. Porém, aí, 22% da população aqui brasileira acredita que a situação econômica vai piorar daqui a 6 meses, 21% consideram que a situação não vai mudar nada, a coisa vai ficar estabilizada nos próximos meses também. Então, há um certo otimismo em relação ao futuro da economia do Brasil de fato, né? Embora esse valor aqui represente pouco mais da metade da população brasileira, a verdade é que se a gente comparar com o restante dos dados da pesquisa, a coisa é mesmo otimista, né? Ou é aquela típica mentalidade do brasileiro de acreditar que o amanhã vai ser melhor, independentemente do presente, né? Por que eu digo isso? Porque, olha só, 38% da população, conforme eu falei, está aqui no título da notícia, é claro, 38% da população acreditam aí que a economia brasileira atualmente é ruim ou péssima, né? Então, é um índice de desaprovação considerável. 36% aqui dos entrevistados acreditam que a situação econômica brasileira é regular. Nem muito boa, nem muito ruim, uma coisa meio termo ali, medíocre, né? E só 24% da população brasileira considera boa ou ótima a atual conjuntura econômica, né? Isso aqui, basicamente, uma entre cada 4 pessoas aprovam a condução econômica
atual governo Lula e Fernando Haddad como ministro da Fazenda, 3 pessoas não têm uma aprovação positiva para o atual mandato em relação à matéria econômica, né? Embora aí 45% da população brasileira acredita que de fato a situação econômica já foi pior. Não é muito boa hoje assim, mas já esteve pior, né? Depende de quando que eles estão pensando. Final dos anos 80, começo dos anos 90, sem dúvida nenhuma que a coisa foi muito pior lá no passado, né? 2015, na época da Dilma ali, 2016, com certeza uma situação pior, mas isso aí não significa nada do ponto de vista da consideração atual, né? Tem que saber qual é essa janela de tempo que foi questionada ali, e o pessoal aqui da Agência Brasil, então, reproduz esses dados também, dando aquela melhorada na história, dourando um pouco a pílula aí, como tipicamente agências estatais fazem, né? A boa notícia vem em letras garrafais no título da notícia, e a notícia que a informação menos boa, menos agradável, vem logo abaixo um pouco menor, né? Aquela história, o copo está meio cheio ou meio vazio, né? Então eles reproduzem boa parte dos dados aqui, mas eu gostaria de usar essa notícia aqui também para mencionar a percepção da população brasileira nessa matéria econômica aí, conforme a região do país. E a melhor avaliação do governo Lula está no Nordeste. Uau, que surpresa, né? 32% dos nordestinos dizem que o desempenho atual da economia está ótimo ou bom, lembrando que estamos considerando esse cenário em que a média é de 24%, a média nacional de aprovação da atual condução econômica, do cenário econômico atual, né? Então, esse percentual é de 23% no norte e no centro-oeste, 20% no sudeste e 18% no sul, ou seja, 24% aqui da média nacional é um valor que está sendo puxado muito para cima pelo Nordeste, porque a diferença aqui é muito grande, né? Se considerarmos os outros estados aí, se considerarmos Sul e Sudeste, a coisa está abaixo de 20% já, realmente. Essas regiões estão considerando, podemos dizer assim, a condução econômica do governo Lula uma verdadeira catástrofe. 80% da população aqui no Sudeste e 82% da população não tem uma aprovação positiva para a economia brasileira no atual cenário. Realmente uma coisa assim, quase que desesperadora para o governo Lula, eu diria, né? Sendo que no norte e no centro-oeste, a avaliação de ruim ou péssimo aí da população brasileira em relação à condução da economia é mais alto, né? 44%, porque aqui, no geral, conforme a gente viu, 38%, a média da população brasileira, 38% classificam como ruim ou péssima a economia brasileira atualmente, sendo que isso aí é seguido pelo Sul 43%, Sudeste 38% e o Nordeste 30%. Mais uma vez, quem puxa a média nesse caso aqui para baixo, mais favorável para o governo Lula, mais uma vez, é o Nordeste, porque todos os outros estados estão com uma avaliação aqui maior do que a média nacional. Logo, quem está puxando para baixo é o Nordeste de fato aí. Então, olhando aqui os parâmetros de forma mais específica, a maior parte da população aí, o maior percentual pelo menos, né? Não a maior parte da população, mas o percentual mais expressivo, acredito que as coisas vão ficar mais ou menos na mesma aí. Por exemplo, aqui, em relação à taxa de juros, aliás, em relação à inflação, 46% da população acredita que a taxa de juros vai subir nos próximos 6 meses. Então, aí é um percentual grande, a maior parte das pessoas acreditam que vai ter aumento nos preços, o que é previsível, porque os preços sempre sobem, né? A tendência é que eles continuem subindo, nenhuma novidade nisso aí, sendo que 29% acreditam que os preços vão diminuir, a inflação vai começar a cair. 39% acreditam que vai haver um aumento na taxa dos juros aí, 24% acreditam que os juros devem começar a cair. Então, você somando aqui os dois percentuais, sobra aí mais ou menos 30 e poucos por cento das pessoas que acreditam que a coisa vai ficar mais ou menos na mesma, e isso é mais real para a taxa de desemprego aí. 30% dos entrevistados acredita que a taxa vai cair, né? 30% dos entrevistados acreditam que a taxa de desemprego vai subir, 31% acreditam que vai cair. Logo aí, quase 40% das pessoas não têm uma opinião definida ou acham que a coisa vai continuar na mesma. 29% dos brasileiros afirmam que a pobreza vai subir, outros 29% que a pobreza vai continuar aí no mesmo vai diminuir. E mais do que isso aí, então, estamos falando aqui somando os dois de 58%,
mais de 40% da população acredita que a coisa vai continuar na mesma. A grande verdade é que o brasileiro tipicamente não vê essas mudanças assim, não espera mudanças muito bruscas, muito relevantes em matéria econômica. Se você perguntar de forma geral, eles vão dizer: a economia tá boa, tá ruim, vai melhorar, vai piorar. Agora, quando você entra em indicadores, realmente a coisa fica um pouco mais obscura. O brasileiro certamente tem uma dificuldade em entender esses indicadores, esses valores aí. Mas eu volto a dizer o principal ponto nessa história. É uma pesquisa que foi conduzida entre os dias 14 e 19 de setembro deste ano. Muita água rolou de lá para cá. É um cenário, uma fotografia do Brasil aqui que já está ultrapassada. Essa é a grande verdade, principalmente com dados econômicos novos que nós temos e que foram apresentados. Ou seja, muito provavelmente isso aqui ainda está muito favorável para o governo Lula. Eu imagino que esse percentual nas próximas pesquisas vai aumentar. A desaprovação da economia por parte da população, isso tende a acontecer. Lembrando mais uma vez que o cenário é avaliado como pior em quase todas as regiões do Brasil, menos no Nordeste, que tem uma opinião um pouco mais positiva. Não é muita coisa também não, mas é um pouco mais positiva. Vamos ver até quando o pessoal do Nordeste ainda vai continuar acreditando, depositando sua fé num governo que não está nem aí para eles no final das contas. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.